Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levemos os pensamentos na direção do Pai Celestial e de Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. E vamos seguir com o nosso resumo. Eita. Vou botar aqui pro ladinho. Então, estamos no capítulo 3, Técnica de Obsessão. Só para a gente dar uma recordada aí, que vai entrar mais um nome aí de família, vão entrar mais dois nomes, né? Os personagens, até agora, nós temos o casal, que é a Dona Rosa, que é espírita, que frequenta a casa espírita, e Mateus, que antes se chamava Jacob e era amante de Aldegundes. As filhas, a Mariana, que era Aldegundes, antigamente, agora ela é filha dele, do amante, né? A Amália, que é a filha mais dócil, também é espírita, e hoje nós vamos ficar sabendo que tem a Marta, que era praticante de magia negra. E o nome daquela entidade, que estava aparecendo nos outros capítulos, é Guilherme, que ele era o ex-marido da Aldegundes, e agora é o Vingador desencarnado. Então, no capítulo de hoje, está continuando a reunião mediúnica, e Saturnino pediu para o Ambrósio que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronário e cerebral de Mariana. O Miranda chama muitos esses centros de chakras, e até nesse momento aí ele vai fazer uma nota do autor falando que chakras é uma palavra sânscrita, que significa roda. Então, na verdade, esses são os centros de energia do organismo. Existem vários locais que trabalham com esses centros de energia, trabalham para desbloquear, para poder diminuir a atividade, ou aumentar se a pessoa estiver, né, em depressão. Então, tem vários tipos de terapia que trabalham com chakras. Então, ele pediu, né, que o Ambrósio desse um passe no centro coronário cerebral, os chakras da Mariana, de modo a despertar-lhe o passado. Então, esse é o tipo de passe que vai chamar, que ele estava aplicando, para a pessoa começar a lembrar do passado. O passado que está adormecido nas telas da memória. Bom, ativados os chakras através desses passes, a paciente desdobrada, parcialmente pelo sono físico, pareceu sofrer um desfalecimento, para logo modificar a expressão semelhante a alguém que acorda após demorado sono, no qual pesadelos cruéis houvessem tomado corpo destruidor. Do mal-estar momentâneo, passou um aspecto de desatino, através do qual as palavras fluíam, ora no idioma de Mariana, ora na língua de Aldegundes. Parecendo reconhecer Guilherme, o vigoroso perseguidor, estremeceu, olhando perturbada como se desejasse fugir. Lentamente se lhe transfigurou o semblante, que adquiria as características fisionômicas do passado. Eram visíveis os sinais da loucura que dela se apossara nos últimos dias da existência física. Então, ela ficou com a feição da Aldegundes, né? Modificou. Isso nós estamos lembrando que essa reunião está sendo feita de madrugada, os encarnados estão em libertação pelo sono, né? Estão, a gente chama de emancipação da alma, e aí ela, a Mariana, no caso, agora está com o rosto da Aldegundes, tudo isso acontecendo no plano, no caso, na reunião no plano espiritual.
Bom, eram visíveis esses sinais, então ela já estava com um olhar, o rosto de louca, né? Do descontrole inicial, passou a mortificação, libertando-se dos braços acolhedores de Dona Rosa. Então, ela ainda estava no colo da Dona Rosa quando ela já modificou o rosto, né? Modificou as feições, que ela estava acolhida antes, no capítulo anterior, Dona Rosa colocou ela ali nos braços para ela ficar mais calma, e aí ela se libertou dos braços e foi para os pés do antigo esposo, do Guilherme, a rogar-lhe perdão, em agoniados apelos. Ouvindo-a lúcida na forma antiga, Guilherme adquiriu expressão sinistra e rechaçou-a. Então ele escutou, viu que era ela de novo e empurrou, rechaçou ela, mas aí ela vai ficar em pranto e vai se justificar. Eu estava desesperada quando fugi do nosso lar. Perdoa-me, ignoras o que padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento. E aí a observação é que ela estava se referindo ao corpo de Mariana, que agora ela estava se sentindo presa numa masmorra, né? No corpo. Aí ela vai falar: há uma dor inidentificável em minha alma, e uma noite sombria de horror me segue, sem trégua. Não consigo chorar, por ignorar a razão dos sofrimentos, quando os punhais invisíveis da justiça me alcançam. Só uma revolta pesada me prende a um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. Ela fala aqui que ela ignora essa razão do sofrimento, né? Ela não está entendendo que ela está sofrendo por causa da culpa dela, do sentimento de culpa. Aí o Guilherme vai falar: isso é apenas o início das penas que te aguardam. Agora sim verterás o pranto da reparação, que, quando saciado, eu possa me considerar capaz de absolver-te a indignidade sem limite. Aí Saturnino e Ambrósio e os demais assessores espirituais, embora em atitude de alerta, mas mergulhados em pensamentos salutares, ou seja, fazendo a vibração para aquela reunião ali, né, que é tensa, eles estavam deixando que as duas entidades se reencontrassem mediante um diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas para melhor atendimento. Estavam quietinhos, mas estava todo mundo vibrando, né? Pensamentos salutares. Aí o Degunde vai falar: fugi do lar e reconheço meu crime, mas ignoras o castigo que experimentei logo depois. Nunca fui amada, nem por ti, nem por ele. Em tuas mãos, não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Nas mãos dele, não fui além de um vaso de desejos violentos. É claro que a nuvem da ilusão só mais tarde me deixou ver o abismo, e era tarde demais. Voltei então. Aí o Guilherme vai dar vociferando, né? Tivesse a desgraça de voltar ao Harlem. Achaste por acaso insuficiente a punição indébita que me impuseste, a ponto de retornar aos sítios em que éramos conhecidos? E pretendias, desvairada? Ele não sabia que ela tinha voltado, ele agora está conseguindo, vai sabendo o resto da história, né? Aí ela vai falar que ela queria rogar perdão. Aí ela fala: eu que ainda supunha que me amavas. Aí ele responde: amar-te quando arruinaste minha vida? Supunhas que a desonra pudesse ser lavada com lágrimas? Aí ela fala: nada eu supunha. Esperava piedade e comiseração. Um pedaço das nossas terras para sucumbir entre as tulipas que eu mesmo plantara. Dilacerada pela saudade e pelos remorsos, acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. Aí o Guilherme fala: ignoravas, certamente, que, envergonhado e ferido, eu fugi, não conseguindo morrer. Ele se suicidou, né? Que a gente já sabe. Aumentando a minha desgraça, não poucas vezes, forças demoníacas me punham ao teu e ao lado do desalmado ladrão, para me supliciarem com a visão alucinante sem limite. Então, isso é ele depois da morte, e ele indo aquele vínculo de ódio que ele estava, né? Tanto com a Aldegonde, naquela época, quanto o tal do Jacob, né? Aí ele fala: como os odeio, os detesto. É impossível, infame, qualquer tentativa de. Aí ele para, aí ela fala: nega-me então ainda hoje a gota de misericórdia. E quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como te atreves a ferir-me com o teu escárnio, o teu ódio? Sim, também te odeio. Deixa-me dizê-lo, como te odiava antes e não sabia. Nunca me deste a oportunidade de amar. Negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude e minha saúde. E ninguém, nem tu nem eles, jamais procurou saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menina. Ela era a menina nova, ele tem 30 anos a mais que ela,
ela devia estar, pelo que ela fala aí, mais ou menos 15 aninhos, mais ou menos, né? E aí ele devia estar com os 45, e ela foi vendida. Foi aquelas histórias, né, de negociar o casamento, e ela foi negociada com os pais. E soluçando comovedoramente, prosseguiu: amante do dinheiro, a nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Fizeste de mim uma igual aos teus empregados, entre os canteiros de tulipas. Nelas, porém, eu encontrei ligeira felicidade. Nas suas pétalas descobri o milagre da vida, a beleza e a cor que me roubavas. E depois, mais velho do que eu, quase 30 anos, eras verdugo cruel. Aí o Guilherme brada: não te justifiques, infeliz. Ela continua: trarei a verdade agora, dizendo de que nunca me atrevera a mostrar-te antes. Eras e continuas ambicioso e frio. Quando partiste para negociar com o governo terras que viriam da dessecagem do lago, deixando-me só entre os teus empregados e teus amigos, não zelavas por mim. Tornava-me o fiscal dos teus bens, a serva que inspecionava os servos. Contrataste de Jacob e que, jovem como eu, me sensibilizara o coração em constante soledade. Relutei muito entre a fidelidade ao teu abandono e a solidão da felicidade. Aí ela, a entidade que ele está falando ali, ela vai e, sofrida, não pôde continuar. As tormentosas evocações golpeavam-na. Depois de uma pausa, prosseguiu, ante a expectativa de Guilherme, parecia toleimado com as informações que lhe chegavam. Então, ele não esperava que ela contasse que ela tinha voltado, né? E agora ela está falando todas as verdades para ele. Aí ela continua, que ela e o amante fugiram para Amsterdã. Nunca, porém, fugi de mim mesma. Nos primeiros tempos, ainda dominada pela paixão que me enseguecera, consegui conter o remorso. Depois, despertei abandonada 6 meses após na cidade, em miserável condição de desprezo entre mulheres infelizes do porto. Jacob deixara-me. Jamais me tivera qualquer afeição, fugindo para a Bélgica. Após ter me iludido sem retornar jamais. Compreendes o que me aconteceu? Isso não é tudo. Depois de deambular na mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos da terra generosa. E voltei e busquei-te. Só então eu soube. Haviam-se passado apenas 5 anos. Eu nem sequer fora reconhecida pelos antigos vizinhos. Tal o meu estado. Informada da tragédia que eu causara, enlouqueci. E, desvairada pelas ruas do Harlem, fui lançada ao hospício, como um animal numa jaula, onde sorvi por longos anos a própria desdita, até que a morte me libertou, para dores muito maiores. Aí ela vai ficar também perturbada após a morte, né? Ela fala: na minha loucura, eu te via agoniado, a maldizer-me, a perseguir. Então estavam numa vibração, os dois, né? Ela com toda a sua dor, o remorso, toda a culpa, e ele com ódio dela, e eles naqueles espaços lá da vibração, que a gente sabe que os locais, dependendo da vibração, as pessoas se unem, apesar que ela estava falando que ela via ele agoniado, mas devia sentir, né? Mesma coisa pelo laço. Aí ela fala: vês agora? Tudo por culpa tua, do teu egoísmo. Aí o Guilherme vai admitir que fala assim: eu estava ligado a ti sem o saber. Que é essa ligação fluídica, né? Aí ele pergunta: e nunca mais encontraste Jacó? Aí ela: nunca. Se eu o encontrasse, o que não faria com esse meu outro algoz? Aí ele vai, tipo, agora ele vai se sentir vingado, né? Que ele fala: pois eu te direi, vives novamente com ele, és sua filha. Ela: filha, deliras? Através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar o corpo do meu pai? Não zombes de mim. Aí o Guilherme fala: ouve, Aldegundes, morreste e voltaste a viver. Essa é a verdade. Guilherme demonstrava na voz todo o seu desprezo. Logo depois prosseguiu: Deus, que é justiceiro, ele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora possa me vingar. Mateus, que é teu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives prisioneira, é o teu ex-amante e o meu infelicitador, novamente reunidos. Agora poderei. Aí o Saturnino vai, nesse momento, ele coloca a destra na fronte de Mariana, que está lá se lembrando do passado, né? Que está dominada pelas recordações do passado, e utilizando recursos magnéticos, fê-la adormecer, pausadamente.
Então, ele tira ela do circuito. O Guilherme ficou aturdido, foi irritado, começou a bradar, né, a gritar, enquanto Ambrósio socorria, diminuindo-lhe o campo de ação. Então, o Saturnino cuidou da Mariana e o Guilherme e o Ambrósio foi cuidar do Guilherme para ele se amansar. Eles iam continuar com o Guilherme. E aí, convidando Dona Rosa, o Saturnino devolveu-lhe a filha anestesiada, no corpo, né, que estão todos dormindo, né, em emancipação, então eles estão desdobrados, aí ele devolve a filha, agora anestesiada em sono reparador, e o Ambrósio foi chamado a levar o grupo todo, a mãe e as duas filhas, para o lar da família Soares, para onde foram levadas pelo assistente e um auxiliar, o Ambrósio mais um. Então, o serviço espiritual, porém, continuou o seu curso normal. Então, vai continuar, vou falar aqui as observações da referência, nós vamos dar uma paradinha para a gente comentar. Então, a primeira observação é que a Mariana carregava um sentimento de culpa. Então, ela não sabia qual a razão. Ela, agora, nessa vida, agora, nessa existência, né? Que a vida é uma só. Nessa existência, ela não entendia o que ela se sentia tão mal, né? Aquelas sensações ruins. Não sabia a razão, mas, no fundo, era um sentimento de culpa. E a culpa, ela é um ótimo plug para a ocorrência da obsessão, já que esse sentimento ele é muito bem manipulado pelos espíritos trevosos. Eles vão utilizar as feridas emocionais, que são as brechas. E como a culpa é o amor ferido, o orgulho ferido, todas essas emoções que a gente tem, né, voltando lá nos nossos instintos mais profundos, mais primitivos, e aí isso tudo abre as brechas para que eles possam manipular, porque quando a pessoa está perturbada, é a hora que os espíritos fazem a festa, que eles manipulam todas as nossas emoções e nossos pensamentos. E nesse caso aqui, a gente repara que todos os envolvidos no drama eram imaturos emocionalmente. Então, maturidade que eles tinham aqui, nenhuma, porque um ficou com a raivinha do outro, aí o outro, né, foi contando, está com raiva. Então, aqui a referência é sobre justamente o contrário do ódio, que seria o amor. O livro é O Amor Imbatível, é Amor, do Divaldo, com a Joana de Anjos, e aí tem uns trechinhos que a gente pode comentar também, que ele vai falando, que a Joana fala. Criado o espírito simples para adquirir experiências, já está na hora já, não, né? Criado o espírito simples para adquirir experiências a esforço próprio e renascendo para aprimorar-se, as realizações se transferem de uma para outra vivência, para outra existência, né? Dando curso aos impositivos da evolução, que, enquanto não vigia o amor, se imporão através dos processos aflitivos. Então, vão acontecer várias vezes até que consiga chegar no amor. E, inevitavelmente, porém, um momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior. E o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois agigantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. O ser essencial é amor. Nós todos temos a chama divina, todo ser humano ele tem o amor por dentro, é essencial, isso aí é amor, nós somos amor. No entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, então, ao longo do tempo, quando a gente vai tentando despertar a nossa potencialidade divina, o ser humano adquire expressões não legítimas, que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades, que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como pseudo-amor. A aquisição ou despertamento do si é o grande desafio da existência humana. Esse é o nosso desafio, né? A gente conseguir se autoconhecer e despertar essa parte divina, tornando-se condição de relevância no comportamento do ser e nos enfrentamentos que deverá desenvolver. O ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais sobre a máscara da personalidade. Descobri-lo constitui um valioso desafio de natureza interior. Então, aí é o desafio do autoconhecimento, né? Impondo-se um mergulho no inconsciente,
de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. A conquista de si mesmo proporciona alegria e libertação dos sentimentos subalternos conflitivos. A gente dá uma paradinha agora para os comentários. Mostrei as questões aqui. Então, eu falei do livro. Está com 25 minutos, tá? Só para avisar. Peraí, tá com quantos? 25. Acho que não deve cair, não. Acho que Que vai tá sim. com aquele reloginho do lado. Tá botando ali em cima, tá Zoom Meeting 40 minutos. Já tá marcado aqui. Tá dando 25? Tá, então vamos vigiar aí. É. Que vai ser 8h10 que vai parar. Então vamos lá, gente. Vamos agora para os comentários aí. Vou fechar o meu áudio. Quem tem alguma dúvida? Eu não tenho, assim, dúvida, né? Eu, nesse caso, assim, como é que eu vou dizer? É até um espanto, né? Que como que esses sentimentos, né, permanecem, né, no espírito e depois eu acho até, pelo menos esses casos, assim, né? Não sei como ele vai se desenrolar, mas, assim, de certa forma, eu acho até simples como depois se resolve. Assim, né? Através da... É até um tratamento espiritual isso, né? Como é que chamava? Doutrinamento, né? Doutrinação, né? Doutrinação, é. Mas agora eles falam que é Mas para chamar. Que agora fala para é, dialogar. Dialogador ou, no caso, dialogador. aham. É assim, é como se fosse uma terapia, né? Uma terapia que a pessoa faz, né? Encarnada, né? É uma terapia espiritual, mas que, assim, eu acho impressionante de como é uma coisa tão arraigada que, às vezes, através de encarnações e tempo, né? Muito tempo, né? A forma de resolver, né? De superar isso, né? É através do perdão, mas através da conversa, né? Como a palavra é poderosa, né? Porque é através da palavra, né? Da mesma forma que é com a gente encarnado, né? Com o nosso espírito encarnado, a gente faz terapia, como falar, né? E no caso, né? Eles não só falam, como eles podem fazer até um psicodrama, né? Como se fosse um psicodrama, se encontrar com quer dizer, viver, como se estivesse vivendo aquilo, assim, na realidade, né? Eu acho isso impressionante. Mas você pode perceber, Sandra, que aí não é só a conversa. O que que você vê, que a gente vê em todos os momentos quando eles chamam esses espíritos para conversar? Eles fazem com que a pessoa, como você falou agora, eles vão reviver. E aí eles vão entender qual era a parte deles, porque na cabeça deles, eles estão com a razão. Como a gente já comentou, não, eles estão com a Ah, razão. sim, O outro está errado. Agora, nesse sim. momento, você vê que eles voltaram o tempo atrás. A Aldegun desapareceu, inclusive se transformou com a figura, né, dela e tudo, e aí ela Transfigurou, volta. né? Foi transfiguração, né? Não foi Eles falam aqui, transfiguração? mas aí a gente não entende se é o encarnado no plano espiritual, mas o nome que colocou, que o Miranda colocou é transfiguração. Quer dizer, a figura do rosto dela voltou Porque àquela ela estava holandesa. encarnada, ela ficou parecendo a É, outra. É a mas aí é que é o transfiguração. lance. Tudo na hora que você faz aquela regressão de memória, e aí também, então, o perispírito também, a pessoa está ali, ele fala que eles viram ela, aí ele está falando 10 minutos, eles viram É, ela, 10 minutos transfiguração. é, frio, é. vou vigiar, eles viram ela como o rosto da holandesa, né? Ela estava lá Sim. de holandesa. E aí ela vai. E aí o que acontece? Ela volta aquele tempo. Aí ela mostra que ela estava sentindo, coisa e tal. A Mariana nunca vai descobrir. Ela nunca ia mudar o modo de pensar, se não fosse esse tipo.
O próprio desencarnado também só cai na real depois, todas as vezes que a gente vê essas conversas, depois que eles colocam, mostra para ele, eu sou a vítima, coisa e tal. Fala, tu é a vítima, mas lembra que no tempo atrás, aí eles vão lá, fazem ele voltar 200, 300 anos. Então, não é só uma conversa, na verdade, sempre tem essa volta passada, que a pessoa revive. Tem a regressão, né? Tem a Exatamente. Isso aí já é regressão. muito forte e a pessoa Um, reconhece. Aí quando ela se reconhece, pô, então realmente eu tinha. Aí sim ela, de repente, para guardar, tem gente, não vai, estou falando que isso toda hora acontece, não, que a gente já teve caso aqui do espírito continuar com raiva e ficar lá e ele não mudar até a hora que aparece aqueles seres de luz que vem lá, já vai São Francisco de Assis, já foi, aí vai até que o espírito cansa, né? Porque eu já li em algum ou lugar que ele se até quando deslumbra ele quando ele vê um cansa. espírito de muita luz, e aí aquilo ali dá um baque nele, porque a pessoa, imagina nós aqui ficar vendo a figura no Francisco de Assis perto da gente, coisa e tal. Imagina, então o cara já está lá, né, com outra vibração, e enxerga um outro que vem para conversar com ele, e imagina a quantidade de radiação que eles mandam para a gente, né? É impressionante. Acalma qualquer um, abranda qualquer um, coração, e aí depois que você abranda, aí você vai lá para dentro e começa os tratamentos. Aí a pessoa começa a receber paz, começa a receber tratamentos fluídicos, né? De conversa, e aí o espírito vai modificando, porque ele não vira uma pessoa equilibrada, não. Pelo que a gente lê em vários livros, É igual numa terapia, né? exatamente, É igual ficam na desequilibrados terapia. um tempão. Ninguém entra mais num dia e Tem já muitos sai que outro, ficam né? anos ainda tratando, que eles colocam ali, né? Dentro E da. tem muitos, como na terapia aqui, que não entra no processo, nunca. Pois é, Pode ficar a vida, o resto da vida todinha indo e não também. vai entrar no Ficou processo. muitos anos. Bia, quer falar? Então, é interessante, né, como a espiritualidade coloca os dois juntos para justamente, né, cada um contar a sua versão da história, né, e tentar ver um acordo, né, e tem até assim, né, observei, né, isso, né, a partir que o momento da conversa já não vai progredir, né, eles adormecem a Mariana, né, e envolvem o Guilherme, né, ou seja, tem um porquê daquela conversa, né, para eles poderem tentar se entenderem, né? E saber o que aconteceu um com o outro, né? As duas versões da história, né? Isso, porque tu vê, É eles sabiam interessante. que o Guilherme não sabia que ela tinha ido lá, entendeu? Assim, aí aquilo já Uhum. deu uma. Porque ele, poxa, de repente ela voltou, mas no fundo ele não deve ter ficado comovido com isso, não. Mas eles já sabiam Uhum. disso, deixaram eles conversar. Então coloca aqui, que eles estiveram mantendo o Saturnino e o Ambrosio e os outros assessores estavam alerta, né? Que podiam querer avançar no outro, mas estavam em pensamentos salutares, vibrando ali para manter a energia, né, elevada, e deixou que eles ficassem nesse diálogo doloroso e azedo, mas, no entanto, iria abrir as portas para melhor atendimento e entendimento, porque eles vão conseguir atender eles melhor e eles conseguiriam se entender um pouco melhor, porque nesse momento que foi esclarecendo, aí um vai amansando de um lado, outro do outro, e aí, quando ela estava começando, ele estava falando que ele já ia atacar, que ele não ia perdoar nem nada, né? Ele começa a falar, aí o Saturnino vai e já tira ela da jogada. Ela já tinha falado que tinha, né, que via, já mandou a mãe com as duas irmãs para casa, e agora ele vai continuar, depois da nossa parada aqui, ele vai continuar conversando com ele, com o Guilherme, porque agora o que é o título do capítulo? Técnica de obsessão. Aí nós vamos aprender qual foi a técnica de obsessão que ele foi ensinado pelo lá, o Dr. Tel, que é o chefão das trevas, que já está desencarnado desde 1470. Então, isso aí foi 1900, que a gente falou, que aconteceu em 30 e pouco, né? Então, tu imagina, quase 400, Ele foi para a fogueira, né, na 470 anos. Inquisição, né? Pois é, mais de 470 anos que o Dr. Tel está lá com ódio, ele não reencarna. Ele era um mago grego, ele fica lá com ódio, fazendo lá todo mundo, ensinando todo mundo, mas ele já é chefe há 300 anos só, porque é 3 séculos que ele é chefe. Então, assim, nós vamos descobrir quais são as técnicas que eles usam, que aí ele vai pegar o Guilherme e vai ensinar. E aqui nesse trecho aqui, o que mais que tem para comentar aí? Fala aí, porque agora também já está terminando, faltando 3 minutinhos. Essa história da ligação deles, né? Que ele fala que ele estava ligado a ela sem saber. Ela falou também via ele agoniado. Então, nós vamos ver no próximo texto, porque como é que formam esses laços? Porque esses são os laços fluídicos que a gente forma
quando a gente está nesses sentimentos. Aí a pessoa fica ligada. Por isso que eles falam que eles ficam vendo as pessoas ligadas. Pelo ódio, pelo amor. Você pensa que não, mas você, quando fica, sofre a agressão de uma pessoa, você vai, abre a brecha aqui, aí fica aquela ligação. Por isso que o ódio, cada vez, a pessoa se alimentar, cada vez piora mais. Então, isso tudo a gente vai poder tirar, ter mais um pouquinho de teoria. E a história da culpa, né? Que a culpa, no caso da Mariana, foi que abriu mais ainda, porque ela, como ela já estava culpada, se sentindo culpada desde ser Aldegundes, ela mantinha aquele vínculo com o obsessor. Aí eles vão lá e conseguem identificar por isso, que aquelas vibrações se juntam. Então, ele ficou perto, e tanto que ele está na casa deles, está na casa desde que a Mariana nasceu, né? Aí ele diz que já tinha aversão à menina e com raiva do. Tanto ele tinha raiva do Matheus, que ele fala agora, não sabia nem por quê. Ele foi parar na casa da família Soares pela atração, é aquele lance do imã. Isso vai sendo puxado. E aí, Chico, lógico, eles estavam procurando, não estava lá paradinho tentando ser uma pessoa, um espírito melhor. Ele estava lá vagando, querendo, e foi parar na casa deles. E tudo isso pela vibração, que um fica chamando o outro. E aí ele fala aqui que a culpa e como o amor próprio ferido, orgulho ferido, todas essas brechas emocionais, esses negócios quando a gente, qualquer um desses sentimentos que a gente fica desequilibrado, isso tudo abre a brecha, porque é a hora que o espírito, qualquer o espírito infeliz, seja o que for, eu sempre comento aqui, né, que fala a pessoa está triste, coisa e tal, aí eles começam na vida, é mesmo, né? A vida é uma porcaria. Por que você não se mata? Então você começa a escutar, você pensa que é você que está pensando, e aqueles pensamentos são o espírito, porque estão do seu lado, você está ali triste ou está com raiva. Então, cada coisa que vai acontecendo, eles vão se identificando, porque são espíritos que estão na mesma sintonia, e vão influenciando. Daí começa a influenciação. Depois, se ele tem uma rixa antiga, né? Se é um vingador antigo, vai começar a obsessão simples, e daí para pular para a fascinação e a subjugação é um passo que a gente, sem querer, a pessoa vai sendo levada. E o livrinho aqui da Joana dizendo que a gente tem que prestar atenção, que todos vão ter que desenvolver o amor, porque não tem jeito, né? Essa é uma imposição da evolução. Mas tem vezes que poderia vir, esse amor podia aparecer sem processo afetivo, né? Mas a maioria acontece assim. Então, quando a pessoa está se despertando para a potencialidade divina que nós temos, né? Nós temos que ir tirando essas negatividades, né? E ele fala que assim, esse é o maior desafio da existência humana, é a gente conseguir achar esse ser, tá? É o ser real, né? A nosso ser, a nossa chama divina que está dentro de nós, que isso aqui é a coisa mais difícil. E aí, para a gente achar isso, a gente tem que se conhecer. Eu já botei lá no grupo o segundo link, vai acabar agora em menos de um minuto. Nós vamos passar para outra 1 sala. minuto, sim. Então, vamos passar para outra sala. Já está lá no grupo, todo mundo já entra aqui. Deixa eu ver quantos tem: 2, 4, 6, 8. E aí a gente entra lá e continua, tá bom? Eu vou passar para cá também, para a gente não perder nem um minutinho. Então vamos lá, gente. Até já. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um minutinho, dá para falar. Vamos lá, então.